tudo bem com vocês? E aí? Hoje, né, nós iremos estudar, né, a disciplina, o componente curricular Ciências, né? Estudar a importância do tratamento de esgoto, ok? Vamos organizar aqui, ajeitar aqui esse posicionamento. Então, turminha, antes da gente avançar na explicação, né? Os combinadinhos de sempre, né? Ter todo o seu material de estudo em mãos. Para aquele aluno que não tem o livro em mãos, você pode prestar atenção na explicação da professora. E aí, fazendo as devidas anotações quando eu colocar no quadro. Se eu colocar no quadro. Caso eu não coloque no quadro, você fique prestando atenção, ok? Mas eu acredito que uma boa parte já tem o livro em mãos. E aí, abro na página 58 e na página 59. Tratamento de esgoto. Você sabe, né, para onde vai aquela água que é utilizada no dia a dia, né? Nós utilizamos essa água. Então, aquela água que a gente dá descarga, aquela água que sai pela pia de lavar roupa, pela pia de lavar prato, né? Aquela pia do banheiro quando a gente escova os dentes, né? Então, para onde vai aquela água? Aquela água ela é desperdiçada? Como é? Qual é o procedimento? E as indústrias, quando utilizam a água, né? Para onde vai essa água que está suja? Na verdade, essa água, né, ela contém substâncias, né, que foram adicionadas. Por exemplo, quando a gente está em casa, que vai lavar um prato, a gente adiciona o quê para lavar? A gente adiciona sabonete líquido, né? Então, utilizamos o sabão, outras substâncias químicas como a água sanitária, né? Desinfetantes. Isso só são as substâncias que a gente conhece, que nós fazemos o uso, que as mães de vocês fazem o uso aí na casa de vocês, quando vai lavar o prato, quando vai passar pano na cozinha, quando vai lavar a roupa, que vai adicionar sabão em pó. Então, a água branquinha, aquela que passou pela estação de tratamento, né? Que foi separada, que passou por várias fases na ETA, né? Na estação de tratamento de água, ela recebe esses componentes, essas substâncias químicas. E aí, né? Para onde vai essa água? Aí é a importância de se ter uma estação de tratamento de esgoto, porque essa água ela vai pelas tubulações, vai para o esgoto, né? Então, você pode perceber que as indústrias, né, as residências, que são as nossas casas, utilizam essas águas e nós adicionamos substâncias a elas, né, que deixa essa água imprópria para o nosso consumo, né? Ela não, quando você coloca sabão na água, você não vai utilizar mais ela. Então, ela vai ser levada, né? Vai ter uma tubulação que vai por onde vai sair essa água. E essa água, ela tem que passar por um processo de tratamento. Ela vai ser reutilizada, mas não mais nas atividades do dia a dia. Por exemplo, uma água que passou pela estação de tratamento de esgoto, eu não vou voltar a utilizar ela na minha casa. Ela vai ser tratada com uma outra finalidade, entendeu? Desculpinha, porque às vezes eu falo demais. Mas enfim, na página 58 de vocês, diz assim: a produção de esgoto em residências, indústrias e outros estabelecimentos é um exemplo claro do uso da água pelo ser humano na realização de diversas atividades. E a consequência desse uso, a adição de detergentes, dejetos, sujeiras, entre outros materiais, que foram as substâncias que eu acabei de dizer, altera as características da água e torna essa água inadequada, né, para o consumo humano, bem como imprópria ao descarte no ambiente. Então, se aquela água suja, ela está escorrendo pelo terreno baldio que tem uma plantação, ela vai danificar aquele solo. Então, ela tem que ter um destino, tem que ter uma tubulação que vai ter um destino, né? Que vai chegar até um local próprio, que é uma estação de tratamento de esgoto, né? De água e esgoto, que é separado, justamente para tratar essa água que vai ser reutilizada com outra finalidade, não mais para o consumo próprio.
entendeu? Ela vai ter outra finalidade, mas ela precisa ser tratada, entendeu? E aqui no livro de vocês tem uma estação de tratamento de esgoto, né? Cada caixinha dessa são chamadas de fases. Cada fase dessa aqui representa, né, uma limpeza nessa água, né? É a retirada de substâncias sujas que permaneceu nessa água. Então, aqui, diz assim o textinho. Para onde vai a água utilizada em suas atividades diárias, né? O que a gente vê quando a gente toma banho? A água ela vai escorrer pelo ralo, né? Quando a gente escova o dente, ela vai escorrer pela piazinha. Então, para onde vai? Ela tem que ter um destino, né? E o destino correto é uma estação de tratamento, ok? Então, o que fica misturado a essa água após a utilização? Então, fezes, urina, sabão, detergente, água sanitária, enfim, diversas matérias, substâncias químicas que são adicionadas à água, e essa água ela vai perder a sua qualidade, entendeu? Ela não vai ser utilizada. Por isso que ela precisa passar por uma estação de tratamento para ser tratada. E aí diz assim, no textinho, viu? Aqui do livro de vocês, fazendo só o uso do livro hoje. A água utilizada durante as atividades do dia a dia, como tomar banho, dar a descarga e lavar a louça, é misturada a sujeiras, fezes, urina, detergentes, entre outros materiais, formando o esgoto. Quando o esgoto é lançado diretamente no ambiente, sem passar por tratamento, ele pode atingir os corpos d'água e se infiltrar no solo, como eu acabei de dizer. Então, se do seu lado, do lado da sua casa, né, tem um terreno baldio, onde tem uma plantação de tomate lá, estão cultivando lá tomate e alface, e essa água escorre para lá, ela vai se infiltrar naquele solo e vai danificar aquela agricultura, aqueles elementos que estão sendo cultivados naquela região ali, naquele solo. Então, ele vai danificar outras, né, outras áreas. Então, e vai contaminar. Além de contaminar o ambiente, o esgoto provoca o quê? Mau cheiro. Então, aquela água que vocês podem observar quando não tem esgoto, né? Ela apresenta um cheiro muito forte, um odor, na verdade. Por quê? Porque ela não passou por tratamento, então ela está ali, a céu aberto. Por isso que aquele cheiro é tão forte e a gente consegue sentir, né? Passa até mal, a maioria das vezes. Então, por isso que o esgoto deve ser coletado por meio de tubulações e enviado para onde? Tratamento de esgoto, para uma estação, né? E aí, nessas estações, o esgoto é tratado para diminuir a quantidade de poluentes da água. Depois de tratada, essa água pode ser lançada em quê? Em rios, em mares e outros destinos. Geralmente, né, em cidades maiores, onde tem essas estações de tratamento de esgoto, essa água ela é reutilizada em algumas indústrias para lavagem assim da superfície. Não é mais para o consumo, né? Nem a utilização. Mas lavando superfície. Não vai para o consumo próprio do ser humano. Então, mas esse descarte, até que chegue, né, aos rios, aos oceanos, né, deve ser tratado. Né? Por quê? Essa água, ela pode chegar aos oceanos, então vai contaminar a água do oceano, vai contaminar a água do rio, vai contaminar a água do lago, e aí vai o quê? Provocando um desequilíbrio no ambiente, porque vai contaminando, vai matando os seres vivos, né? Presente nas regiões por onde essa água vai chegar, né? Chegar aos rios, vai matar o quê? A fauna marinha, né? Vai contaminar as vegetações que ficam ribeirinhas nos rios. Então, vai provocar um desequilíbrio maior. Por isso que a importância da estação de tratamento de esgoto, né? Da tubulação correta por onde vai saindo essa água, né? Que é despejada tanto saindo das residências como das indústrias. Entendido? E aí tem as fases, né? Olha aqui, olha as fases que passa, né? A primeira fase diz assim, o esgoto chega a éter, estação de tratamento de esgoto. Quando é ETA, é estação de tratamento de água. Não confundam. A ETA, que é estação de tratamento de água, aquela água que vai chegar na nossa casa,
sem cor, sem cheiro, né? Clarinha. E a éter é a estação de tratamento de esgoto. Aquela água que a gente já fez o uso e ela foi pela tubulação. Entendeu? Então, diferencia, ó. Estação de tratamento de água, estação de tratamento de esgoto. E aí diz assim, ela passa por grades que retém materiais como papel, plástico. A primeira fase, ó, tem umas grades. E essas grades, olha, mais ou menos assim. Ela vai travar, né, que aquele material, papel, plástico, tampinha, ela passe para outra fase de tratamento na estação. Entendeu? E aí tem a fase 2. Depois o esgoto é transportado para a caixa de areia, né? Onde ficam retidos materiais menores que ainda se encontram na água. Entendeu? Fase 3. Decantadores primários. Muitas partículas presentes na água se depositam no fundo do tanque. Se você pegar uma água, né, bugada, como chama, e você tá lá cheia de sedimentozinho, de areia, tá lá, bugou a água. Quando é que vai decantar essa água aí? Quando toda aquela substância que estava em movimentação, ela ficar sentadinha no fundo do copo. Faça a experiência, né? Essa fase aí, a fase 3 da estação de tratamento, pega uma água suja, né? Não é pra pegar não, viu? Mas é um exemplo. Se você pegar uma água suja que tem muito cascalho, areia, né? E você mexer com alguns minutos depois, né? Aquele material, ele vai se assentar no fundo do copo. E aí, esse processo aí ocorre na estação de tratamento de esgoto. Fase 4. Nos tanques de aeração, o esgoto é movimentado por pás para aumentar a quantidade de água na água. Isso favorece o desenvolvimento de micro-organismos que se alimentam do material orgânico presente no esgoto, diminuindo a quantidade de matéria orgânica na água. E por último, o 5, né? Em seguida, a água proveniente dos tanques de aeração passa por decantadores secundários, onde as impurezas restantes depositam no fundo do tanque. Gente, aí é nesse momento aqui, onde a água já está na fase 5, ela já está praticamente pronta para ser lançada para outros cursos, entendeu? Ela não vai voltar para nossa casa, né? A gente não vai fazer a utilização dela, não mesmo. Só tratou a água, retirou as impurezas, os poluentes, para que quando essa água for despejada novamente nos rios, nos lagos e oceanos, esses meios, né, esses recursos não sejam contaminados com as impurezas que foram adicionadas no período, né, no momento. Então, a importância, né, de cada fase da estação de tratamento. E aí, na página 60 e 61, né, nós temos aí a diferença entre fossas secas e fossas sépticas, né? Olha aí, ó, as fossas secas. Os dejetos, fezes e urina são lançados diretamente em um buraco no solo. Geralmente é a mais utilizada em nossas casas, quando tem, entendeu? Hoje já tem mais o quê? A tubulação, que são as fossas sépticas, né? Que são lançadas diretamente, aqui, ó, são tanques subterrâneos revestidos por cimento que recebem o esgoto doméstico por meio de canos. O esgoto é degradado por micro-organismos, resultando na formação de gases e lodos, que deve ser retirado com frequência por empresas especializadas. Então, a diferença entre fossas sépticas e fossas secas. E no final do vídeo, né, eu vou passar para vocês umas imagens, né, de tudo isso aqui que eu acabei de falar, dessas fases de tratamento do esgoto, né, da água que vai para o esgoto, ok? E aí, deixa como sugestão vocês desenvolverem, né, claro, com consentimento, a combinação aí, com o auxílio do professor de vocês, a página 60 aí, o por dentro do tema, entendeu? Nesse componente aí de ciências, que eu não vou desenvolver. Então, só queria explicar a importância do tratamento do esgoto, né, para que essa água que está suja, está com impurezas, ela não vá contaminar outras águas, né, como os oceanos, os leitos dos rios, enfim. Ok? Um beijo e não saia daí. Daqui a pouco vocês vão observar as imagens, que é um apanhado geral de tudo que eu acabei de explicar. Tchau, 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 tchau.